tema da semana passada, culpa e depressão, do livro Culpa e Depressão, do livro Depressão e Obsessão. Vamos ver aqui a introdução do nosso estudo do livro Fonte Viva, capítulo 90. Não nos cabe o repousar no serviço de elevação. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então vamos fazer aqui algumas considerações desse parágrafo do capítulo 90 do livro Fonte Viva. Então Emmanuel começa nos dizendo o seguinte, que não nos cabe o repousar no serviço de elevação. É claro que através do Evangelho do Cristo, iluminado pela revelação espírita, nós começamos a agir e a ser intermediários do bem, de forma a não só nos fortalecer espiritualmente, mas em nos renovar as energias, nos habilitando a estar no trabalho de tal forma em sintonia com os ideais elevados, onde não há espaço para cansaço ou desgaste de energias, como normalmente ocorre nas atividades humanas, aonde o desequilíbrio emocional, os conflitos do materialismo, as buscas aonde o egoísmo e o orgulho estão muito presentes e se tornam elementos altamente desgastantes, física e emocionalmente, para a maioria das pessoas. Não é assim que deve ocorrer no trabalho do bem. O trabalho do bem, ele tem que ser, sobretudo, revitalizador, na maneira em que nós o realizamos em sintonia com os ideais elevados. Por isso, Emmanuel diz, não nos cabe o repousar no serviço de elevação, por não só ser desnecessário, como porque o próprio trabalho no bem, ele deve ser visto e de fato é fortalecedor. O cristão não é aprendiz do repouso falso. O repouso falso que Emmanuel aqui nos traz as reflexões é aquele que surge para apenas compensar os desgastes aonde o desequilíbrio e a falta de sintonia com os ideais espirituais da vida realiza na maioria das pessoas, aonde o fato de entregar-se de forma desgastante às ilusões da matéria torna a necessidade de um repouso que vai tentar compensar aquilo que, na verdade, não deveria ter sido descompensado. Por isso é o repouso falso. Ele, de fato, não estabelece em termos de revigoramento, de bem-estar elevado ao espírito que usufrui dele. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoa até a cruz. Emmanuel aqui nos lembra que, olha, se Jesus é para nós modelo e guia, o exemplo que ele nos deu na atividade do bem foi de absoluta entrega, sem haver necessidade nenhuma em termos de paradas ou de repousos desnecessários frente à infinita atividade de renovação para o bem que nós somos chamados a realizar a partir do momento em que acordamos, de fato, para os ideais superiores da nossa encarnação. O trabalho que nós somos chamados a realizar em termos de reajustamento íntimo, reforma íntima, melhoramento moral, é um trabalho tão grande face
todas as experiências reencarnatórias que tivemos, aonde alicerçamos desgastes, desequilíbrios e vícios, é um trabalho imenso, onde a gente, se estiver de fato bem sintonizado, não tem tempo para parar, porque é muita coisa para fazer dentro de nós, em relação à superação dos erros e desequilíbrios do passado. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, compete ou é dirigido para todos nós a habilitação para trabalharmos na sementeira e na seara do infinito bem. E esse trabalho, como Emmanuel aqui ainda detalha, ele está estabelecido na vigilância, na ajuda, que é a atividade incessante no bem, e quando ele finaliza dizendo agindo varonilmente, é agindo de forma eficaz, de forma positiva e resoluta. É a isso que nós somos chamados. E, claro, devidamente habilitados pelo conhecimento profundo do Evangelho do Cristo. Vamos então trazermos novas considerações sobre o capítulo 1 do livro Depressão e Obsessão, na parte que se refere a culpa e depressão. Todas as imperfeições que geram os erros em si mesma, nos outros e no mundo à sua volta, são grandes produtores de conflitos para a pessoa. Ela não as aceita, pois seu desejo é que essas imperfeições não existissem, assim como os conflitos gerados por elas. Veja, aqui é o quadro que nós continuamos analisando da pessoa que é propensa a entrar em depressão. Então, para ela, todas as imperfeições que geraram erros para ela ou para os outros ou para o mundo são grandes produtores de conflitos, só que ela não os aceita, pois seu desejo é que essas imperfeições não existissem. Veja, a questão toda, para que a gente deixe bem destacado esse enfoque, é a seguinte: geralmente as pessoas que se candidatam de forma às vezes sutil, às vezes de forma mais ostensiva, aos quadros de depressão, são aquelas pessoas que é o seguinte: o mundo está errado, as coisas estão erradas, só ela às vezes saberia a forma certa que era para ser as coisas, mas como ela não pode resolver e não pode mudar o mundo, ela se sente contrariada, o que abre campo para a revolta e posteriormente para os sentimentos de culpa. Então veja, ela não aceita, pois seu desejo é que essas imperfeições não existissem. Na verdade, ela, perante a realidade da vida, de uma forma indireta, ela acha que tem a forma ideal que as coisas eram para ser. Só que as coisas não são como ela idealiza, são como de fato são. E aí ela não aceita. Vamos ver o entendimento melhor aqui. Então, como não pode mudar as circunstâncias internas e externas, apenas com base em seu desejo, cai numa posição de impotência, de que resultarão os processos depressivos e obsessivos. Então, o mundo está errado, eu sei a forma certa que era para o mundo ser, mas como eu não tenho condições de consertar o mundo, devido à minha impotência, eu aí me candidato a um nível de revolta que vai abrindo campo para os processos depressivos e obsessivos, que, como nós estamos vendo nesse estudo,
eles se alinham, um antes ou um depois, mas comumente os dois estão juntos. As incisivas de influência espiritual e os processos obsessivos. Aqueles que carregam sentimentos de culpa estão sempre focados no passado, naquilo que fizeram ou que deixaram de fazer. Tudo isso, aliado à inércia, gera conflitos que produzem mais culpa, ao invés de propiciarem as mudanças para melhor. Eu sei que o mundo está errado, eu sei que eu estou errado e por isso eu sofro e por isso eu sou culpado. Então, as causas, como aqui é salientado, normalmente estão focados em algo que ficou no passado, algum erro cometido, alguma forma indevida que a pessoa se conduziu e que lhe provocou sofrimento. Aliado à inércia, que é a falta de estar em atividade, de estar trabalhando de fato, gera conflitos que produzem mais culpa. Então cria-se o que se chama normalmente de círculo vicioso. O próprio fato de a pessoa não estar envolvida em atividades laborais abre campo para ela pensar mais ainda e se apegar ao refletir no passado, em como era antes ou o que aconteceu errado, e por isso é que ela está vivendo agora a situação que para ela se tornou inaceitável. Para o depressivo é mais cômodo a culpa e a autopunição pelo ato cometido consciente ou subconscientemente. A autopunição o leva a achar que não merece ser feliz, que tem que sofrer para pagar o débito cometido. Esse pensamento o leva à depressão, que funciona como uma sentença cuja pena ele mesmo se impõe. Que coisa, né? Analisando agora um pouco mais a partir desse slide. É mais cômodo a culpa e a autopunição pelo ato consciente ou inconscientemente cometido. Por que é que nós facilmente agimos desse modo? Claro que isso tem muito a ver com o nosso passado espiritual em termos de infância, de falta de maturidade emocional e espiritual para encarar as vicissitudes e as mudanças que a vida no mundo de provas e expiações sempre nos convida a estar fazendo. Mas aí, voltando ao texto, quando diz é mais cômodo a culpa e a autopunição, é porque se a pessoa não fizesse assim, ela teria que assumir a responsabilidade. E quando a gente assume a responsabilidade, significa que a gente está dando campo à consciência para o esforço de mudar. É esse esforço de mudar que normalmente quem já está entrando em depressão de maneira nenhuma quer fazer. Porque mudar dá trabalho. Mudar precisa de esforço. Então, é mais fácil, é mais cômodo me culpar, me autopunir e me autofragelar, como é o próprio caso da depressão. E a gente poderia dizer assim, como a criatura humana é complicada, né? Mas essa complicação é devido realmente a uma falta de maturidade em termos de consciência de espírito imortal, de ser realmente um espírito conscientemente despertado para as realidades da vida que começam antes da experiência encarnatória e prosseguem depois dela. É essa a questão. Vamos continuar aqui com essa explicação aqui. Vitimando-se e sofrendo, aprofunda-se na obsessão e continua repetindo as atitudes de antes,
indefinidamente, até cair em si e se cansar desse movimento vão. Da constante autopunição surge a autopiedade. A pessoa se sente muito infeliz pela situação, passando a ter comiseração de si mesma. Então, analisando aqui de forma didática, como a partir do sentimento de culpa, de revolta, a pessoa vai entrando de forma, a princípio sutil e depois de forma ostensiva na depressão, o texto começa dizendo assim: vitimando-se e sofrendo, aprofunda-se na obsessão e continua repetindo as atitudes de antes. É aquilo, por exemplo, nos dias atuais em que nós estamos vivendo uma fase de grande violência urbana, de grande insegurança pública, aonde as pessoas que abrem campo ao processo depressivo encontram nesse quadro o estímulo suficiente para, por exemplo, ficarem praticamente o tempo todo dentro de casa, se trabalhar em casa, ou se trabalharem fora de casa, mal é o tempo e depois a pessoa está isolada. O problema todo é que esse isolamento ele se dá em um termo assim mais profundo, onde a pessoa não tem gosto sequer pelos contactos, ou com redes sociais, ou contactos de qualquer uma maneira que deixe ela antenada ou estimulada a mudar a situação. Porque a gente sabe que, mesmo com a insegurança grande e as dificuldades da vida moderna, a pessoa que está em termos de atividade envolvida em trabalho, em ação, ela, se por um lado tem que recorrer a vários meios de contenção devido à insegurança pública, ela não deixa de trabalhar ideias ou saídas que lhe propiciem um nível equilibrado de vida e de convívio com os outros, superando aquela dificuldade que o quadro social temporariamente apresenta. Mas ela está com a mente ativa procurando a saída. Já aquele outro que abre campo para a depressão, ele aproveita essas situações para dizer: é por isso que eu não saio, é por isso que eu não tenho contato com ninguém. E vai encontrando de uma forma imperceptível nessas razões a abertura para os campos de incidência da obsessão, das influências espirituais que comprimem a pessoa para intensificar ainda mais essa maneira dela pensar. E aí os espíritos vão buzinar no ouvido dela, né? É isso mesmo, a pessoa tem agora que ficar dentro de casa mesmo, e ou melhor, ficar até dentro do quarto, porque nem dentro de casa a gente está seguro, tem que ficar dentro do quarto. E quando olha, a pessoa engendra uma série de ideias, que ela acha que essas ideias só são delas, quando está havendo aí um compartilhamento de motivação e de incentivo de ordem espiritual, negativa e obsessiva. No texto ainda aqui, da constante autopunição surge a autopiedade. A pessoa sofre e nesse sofrimento ela se autopune e ao mesmo tempo ela tem assim como que piedade dela mesma. Tu és um desgraçado mesmo. A tua vida é desse jeito. E só vai tender a piorar. E aí a pessoa entra em confabular argumentos de autopiedade que também muitas vezes estão associados às interferências espirituais negativas. Porque, explicando bem, como nós comentamos aqui no nosso estudo na semana passada,
as influências espirituais nas doenças estão sempre presentes. E no caso da depressão, ou está presente antes, ou durante, ou depois. Mas sempre vai haver campo de sintonia, de receptividade às influências doentias e de espíritos obsessivos. Acha-se vítima das circunstâncias, alvo da conspiração do mundo, e se sente cada vez mais infeliz, inundando-se numa culpa ainda maior. Com isso, cai no círculo vicioso de auto-julgamento, autocondenação, autopunição e autopiedade. É uma bagaceira completa, né? A pessoa vai abrindo todo um campo de sofrimento pessoal, aonde ela se sente vítima de tudo. A minha vida é uma desgraça. Tudo só dá errado para mim. Nada que eu faço dá certo. E por aí a pessoa vai sedimentando um campo de autopiedade dela mesma, sabe? E de dizer, em termos de uma conversação interior, interna nela, nesses termos. Isso só vai de mal a pior. Não vale a pena. Não vale a pena viver até chegar a esse ponto. Cai num círculo vicioso de autojulgamento, autocondenação, autopunição e autopiedade. Aqui é colocado como círculo vicioso é porque um alimenta o outro. O autojulgamento alimenta a autocondenação, que alimenta a autopunição, a autopiedade. A partir da autopiedade, outros autojulgamentos vão se estabelecendo. Para conseguirmos a saúde emocional, libertando-nos da depressão e da obsessão, é necessário a liberação da culpa pelos erros cometidos, quer estejamos conscientes deles ou não. Quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida e faz um movimento de fuga. Vejam, astralmente, em termos ancestrais, nós não gostamos de assumir responsabilidade. Quando a gente erra, a tendência nossa é se autoculpar e se autopunir. Não é assumir responsabilidade. Só agora, nessa nossa aproximação do conhecimento espírita, é que vamos aprendendo através da revelação nova de que os objetivos sublimes da vida é o progresso incessante, é a aprendizagem e o melhoramento contínuo. E para isso é imprescindível assumir a responsabilidade. Mas se a gente fosse lembrar que na linguagem evangélica, que marcou de forma muito forte, não só nos dias atuais, os irmãos que são associados às variantes do cristianismo, como nós mesmos no nosso passado, nós aprendemos muito na religião ao longo de muitas existências o seguinte: Jesus já assumiu a culpa pelos nossos erros. Então a gente não tem com que se responsabilizar de nada, não. Porque a culpa já foi assumida por Ele e, diante disso, não há nada com que a gente se sinta chamado à responsabilidade. É claro que essa dedução, ela se conflita muito com a passagem do Evangelho de Marcos, né? Aquela passagem do Evangelho de Marcos,
quando Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, assuma a sua responsabilidade e depois me siga. Essa parte do Evangelho de Marcos, eu diria que é a parte menos comentada ou nunca comentada pelos nossos irmãos evangélicos. Porque é a parte que coloca a responsabilidade de cada um nos seus ombros e não no ombro de Jesus. Porque quando direcionam toda a atenção para o fato colocado na Bíblia de forma figurada, mas que levam de forma literal, de que Jesus já pagou pelos nossos pecados, as pessoas dizem, então, eu vou assumir responsabilidade de quê? Se Jesus já pagou tudo, então não tem do que eu me sentir responsável. Só que, como eu estou lembrando aqui essa citação de Marcos, não é assim não. Para que de fato a gente possa seguir Jesus de forma coerente, como ele propôs, pegue sua cruz e depois me siga. A cruz, claro, um campo de provas, de dificuldades, de necessidades que a gente traz para resolver. E aí sim, ter condições ideais de seguir a Jesus. Mas voltando aqui ao texto. É necessária a liberação da culpa pelos erros cometidos, quer estejamos conscientes deles ou não. Quem se culpa não assume a responsabilidade. O problema todo interessante é isso. É que quando a pessoa se culpa, ela se autopune em seguida. E aí ela acha que não tem mais nada para fazer. Ela errou, já está se autopunindo, pronto. Não tem o que fazer. Já está se autopunindo no sofrimento, que é a forma indireta que os depressivos utilizam. Porque eles ficam se autoflagelando como se daquele modo se quitasse perante Deus. E aí encaminha-se a partir da culpa para os processos depressivos. É uma forma de culpar e punir para não assumir a responsabilidade. Oi, geral. Para você ver como o ser humano é tão vulnerável. Tem uma amiga, até que estava comentando aqui, fui lá no meu vídeo. Ela era casada com um rapaz. Aí, por motivos deles lá, ela se engraçou de outro camarada, botou um chapéu de bota desse cara e deixou ele, né? O chapéu de bote. É. Certo. Aí, Chapéu esquisito. o camarada que ela trocou dispensou ela também. E mais grave. Sabe o que essa criatura fez semana passada? Um novo chumbinho. Com depressão. Ela estava entrando numa depressão profunda e tomou o chumbinho da dentro do escapou. O cadastro dela Escapou, foi? foi grande. Ela conseguiu. Aí está na casa da minha sobrinha e ele está ajudando ela. Esse caso lembra bem um que até a Lírio conta nesses seminários que está no YouTube, inclusive nesse seminário mesmo ligado a depressão e obsessão. Ele conta que uma paciente dele, entre inúmeros casos que ele atendeu, né, que ele também é psiquiatra e psicanalista, teve uma paciente que ele atendeu, uma senhora, acho que de uns 30 e poucos anos de idade, que através do sentimento de culpa abriu campo para uma depressão séria,
foi quando foi procurar ajuda nele, e a causa dessa culpa tinha sido uma única vez em que ela traiu o esposo. Ela traiu o esposo, ninguém soube, mas isso na consciência dela gerou um sentimento de culpa ao longo de diversos anos, estourando no processo de depressão. Aí ela estava escutando vozes, dizendo, isso antes de ela consumar o caso, a tentativa de suicídio. Ela disse que ouvia vozes, dizendo, vai, pega a corda, pendura, na janela, se bota, vai, pedindo para ela fazer as coisas, pedindo para ela se jogar à frente do carro. Ela estava vendo bicho, ela disse que via bicho, via figuras. Aí eu disse, filho, por que você não procurou ajuda muito antes disso acontecer? Porque tem como as pessoas ajudar. Aí eu não sabia, não conhecia nada. Aí o que acontece? Aí ela fez essa besteira e agora ainda está muito abalada, deve estar arrependida pelo que fez, né? Isso pode até voltar novamente para esse negócio desse sentimento de culpa dela, que tudo foi gerado. É verdade. Ela foi a causa de tudo isso. Aí o que acontece? Essa criatura tem que ser acompanhada um bom tempo pelo um profissional. Tem que ter um acompanhamento médico. Eu ia até trazer ela aqui, mas ela ia lá para cá e embora pode que saia, se você quiser vir, você fica lá em casa, uma vez que Fernando você vem, inclusive, lembrando até a possibilidade de, num caso de urgência que ela sinta, de ligar lá para o 188 do CVV. Eu falei para ela, eu disse a ela para ela ligar, quando ela precisar, ela ligar no CVV, desabafar e ajuda, né? Realmente. Bom, vamos aqui para mais um slide. É mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar às mãos a responsabilidade por construir a própria felicidade, que só é alcançada com esforço pessoal continuado, paciente e perseverante. Então é isso. É mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar às mãos a responsabilidade por construir a própria felicidade, sem dúvida nenhuma. Esse é o problema. Nós, em termos ancestrais, como estávamos conversando há pouco, não gostamos de assumir a responsabilidade. Porque quando a gente assume a responsabilidade, significa o seguinte: você conscientemente sabe que errou e se propõe a não repetir o erro. Normalmente as pessoas que não assumem a responsabilidade e se culpam, repetem o erro um tempo após. Quando entra para o esquecimento, quando olha, está fazendo tudo errado de novo. Porque não aprendeu com o erro cometido anteriormente. E quando olha, está errando de novo. Que só é alcançada com esforço pessoal continuado, paciente e perseverante. Vamos aqui para mais um slide. O processo obsessivo pode acontecer depois do processo depressivo. Isso ocorre devido à rebeldia, que caracteriza a pessoa depressiva, que termina por bombardear psiquicamente o seu cérebro, causando a diminuição dos neurotransmissores, serotonina, dopamina e noradrenalina. Vamos comentar outra vez a explicação dessa questão dos neurotransmissores. Há um impacto continuado, constante da nossa mente
e das nossas emoções sobre o nosso corpo físico e, sobretudo, no sistema nervoso, aonde o processamento habitual e característico do tipo de emoção acaba segregando em termos de aumentar ou diminuir neurotransmissores que equilibram não só o humor, como várias funções no nosso organismo. E o que se sabe é exatamente isso. Vejam só como a ação e a reação que nós aprendemos na doutrina espírita, ela se processa também de forma muito automática no nosso corpo. Alegria, bem-estar, paz, felicidade, emoções positivas aumentam, intensificam a segregação desses neurotransmissores. Isso significa o seguinte: a pessoa está alegre, a alegria repercute no físico e o físico repercute mais ainda na alegria. A pessoa tende a intensificar aquele clima de bem-estar. O problema é quando é o oposto. A pessoa que entra para o campo de certa revolta, tristeza, apatia, pessimismo, ela diminui os neurotransmissores, esses três que foi citado, e quando eles diminuem, o organismo se predispõe a ficar mais abatido e triste. Gera-se o ciclo vicioso aonde, estabelecido um processo depressivo de certa intensidade, é trabalhoso sair dele. É trabalhoso. Porque há um impacto físico estimulando aquelas emoções que já não eram boas. E aquelas emoções que já não eram boas estimulam mais ainda o físico cair. Soares, isso pode causar impacto no perispírito? O perispírito, ou o corpo espiritual nosso, ele é diretamente ligado, sobretudo, ao nosso sistema nervoso, aonde o nosso espírito atua e recebe influências. Então ali é completamente ligado. É por isso que a depressão é uma doença espiritual, no sentido de que ela se origina no espírito, em termos de ter cultivado emoções doentias, que abrem o campo às mudanças orgânicas dessas substâncias que favorecem a depressão. Assim como também a terapia para ela é necessário tanto a ajuda de medicamento quanto a ajuda espiritual em termos de renovação íntima, de mudança de pensamento, de cultivo de novas emoções. Então se dá aquilo, esses neurotransmissores caíram, é necessário a consulta ao psiquiatra, sobretudo, onde determinados remédios vão facilitar o reequilíbrio desses neurotransmissores. Reequilibrando eles, a pessoa, tendo agora uma assistência espiritual renovadora, vai criar pelo pensamento e pelas emoções estímulos positivos. Estará resolvendo a depressão. Mas se não tiver esses estímulos positivos, a pessoa vai se tratar com remédio, atinge um nível médio de recuperação, mas parou de tomar o remédio, ela entra em depressão de novo. Porque ela não trabalhou a substituição de emoções e de pensamentos positivos, para elevar de uma forma constante os seus neurotransmissores. Pessoal, Pois não? nesse processo aí, o perispírito é sempre o primeiro a ser atingido, né? Esse processo de obsessão. Ele tanto é atingido, como também a doença é transferida para o plano espiritual, se não for resolvida aqui. E não significa porque transferiu para o plano espiritual que lá é resolvida, não.
que é, aliás, o fato que faz com que algumas crianças reencarnem depressivas, porque elas foram ex-depressivos graves, que não resolveram o problema. E quando reencarna, até mesmo durante a infância, a criança já pode apresentar uma depressão. Pessoal, eu estava assistindo um seminário de Ali e ele narra que tem espírito que até no plano espiritual ele entra em depressão. Muitas vezes, depois de desencarnado, ele entra em depressão lá. Ele conta um caso, não me lembro o nome do personagem. Ele disse que ele era uma pessoa ligada ao movimento espírita e desencarnou e ele era um médico. E desencarnou, chegou lá no plano espiritual e desenvolveu uma depressão tão profunda que ele deteriorou tanto o espiritual dele, ele ficou como se fosse um bicho. Foi morar dentro de uma caverna, Um casulo. um casulo, se tornou um casulo. É um caso do livro Dramas da Obsessão. Aliás, Tormentos da Obsessão. Aí você vê, ele quando encarnado ele estava normal. Quando desencarnou, ele ficou lá. Não, esse caso, que é do livro Tormentos da Obsessão, é de um... Eu esqueci o nome do personagem. Na encarnação, que ele teve a encarnação toda programada, de amparo espiritual, de nascer numa família espírita, onde ele iria atuar tanto na área espírita quanto na área do direito. Parece que ele se forma em direito, mas quando ele se forma em direito, ele se afasta do movimento espírita, se envolve na política e vai se tornar um desses políticos corruptos que tem aí. E aí o resultado é que realmente, depois a esposa dele falece, e aí ele entra em depressão, já um pouco antes de desencarnar. A esposa dele falece, e ele não dá conta disso, e é a abertura para ele entrar em depressão. Porque a expiação dele era para que ele se tornasse um político, porque ele lutava contra a falta de caráter, né? Em outra encarnação ele era uma pessoa muito mau caráter, desonesta. Aí ele veio com esse compromisso de superar essas imperfeições. Aí ele falhou, entrou logo aonde? Na política. Aí depois fizeram uma armadilha, nunca mais. Nesse caso, ele pode ter o seu tempo no umbral prolongado substancialmente. Ele assim, devido a intercessões e condições espirituais que ele trazia do passado, ele recebe assistência em um hospital na espiritualidade, que é o Hospital Esperança. E lá eles estavam para fazer uma operação no perispírito dele. A operação era justamente para quebrar esse casulo que a mente dele criou e que isolava ele do contato e do relacionamento quando ele entrou no plano espiritual. E aí nesse livro, Tormentos da Obsessão, tem esse caso muito interessante. Esse livro a gente deve ter aqui para vender no Bezerra. Esse cara que está estudando aí tem histórias? É muito bom. Tem também, esse aí tem. Depois eu me entreguei. Certo. Depois tu fala que eu te entrego um exemplar. Bom, vamos aqui para mais um slide. Outros sinais e sintomas da depressão: dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. Para o depressivo, tudo parece vazio e sem graça. Queixa-se de que tudo lhe parece fútil ou sem real importância, e irritação generalizada.
Nessa fase eu mesmo tive oportunamente a situação de trabalhar com uma pessoa que tinha esse quadro depressivo. É a pessoa conviver com alguém que reclama de tudo a toda hora e nada está bom. E que muita gente confunde esse tipo de característica como sendo temperamento. E isso é característica de depressão. Então, pessoa que todo dia tem coisa para reclamar. E que dá pena quem tem que conviver com uma pessoa dessa. Porque tem que ter muita paciência. Então, queixa-se de tudo lhe parece fútil, sem real importância, em irritação generalizada. A pessoa que convive com familiares assim, deve tentar de algum modo sugerir, orientar para que a pessoa procure uma consulta com um médico. O problema todo é que tem muita gente que ainda acha que psiquiatra é médico para doido. Não leva em conta que psiquiatra é médico para evitar que a pessoa fique doida. Mas tem muita gente que acha que é para doido e aí não quer ir para o psiquiatra. Veja, a pessoa no quadro desse, para tratamento de depressão, que tem que passar medicamento, tem que ser com psiquiatra. Não pode ser um psicólogo. Que o psicólogo não tem autorização de passar medicamentos. E aí tem que ir a um psiquiatra. Esse vai ser o último slide que vamos analisar hoje. Sentimentos de tristeza e vazio. Muitas vezes as pessoas se queixam da sensação de ter um buraco e até uma dor profunda no centro do peito, sem que haja uma alteração orgânica. Nessa região temos, em nível perispirítico, o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, responsável pelo amor e compaixão, cuja energia está muito inibida na depressão, dando sensação de vazio. Então a pessoa está com desequilíbrio causado pela depressão no chakra cardíaco, é como se ela tivesse um buraco no peito. Para ela é essa a sensação. E na verdade é originário e é característico de um quadro a mais de depressão da pessoa, necessitada de tratamento, de orientação e ajuda. Apenas fazendo aqui um comentário para encerrar o estudo de hoje, nós sabemos que a maior causa de suicídio é a depressão. Por isso é que esses sintomas, a pessoa identificando em conhecidos, em parentes, deve procurar o quanto antes levá-lo à ajuda médica. De primeiro no rádio, as pessoas quando suicidavam não passavam não, mas agora passa direto. Todo dia dá notícia de 1, 2 que suicidaram. É mesmo, tu tem visto no rádio. Essa semana mesmo, acho que todo dia tem notícia de pessoas que suicidam. Pelo rádio mesmo. Pelo rádio. A Rádio Cultura, eu gosto de escutar a Rádio Cultura. Pela Rádio Cultura. De primeiro ele não falava de É bem verbal. Ele não falava de jeito nenhum. E agora estão divulgando. Até de outra cidade que suicidou, ele fala. Porque, veja só, suicídio é um assunto que é para ser conversado e debatido. Agora, quando se traz a notícia de suicídio, sem que haja um esclarecimento, um debate, se torna apenas elemento provocador a mais suicídios. Porque quando alguém está já com o pensamento de se matar e sabe que já teve 1 ou 2 que se matou, isso é um incentivo grande a pessoa se matar. Então, esclarecer e conversar sobre o suicídio é importante e necessário. Agora, retratar só notícia, porque geralmente o rádio, quando traz a notícia, é só a notícia. Eles fazem perguntas. Nesse aspecto é péssimo. Eles fazem perguntas assim aos familiares, qual foi o motivo e tal. Tem uns que dizem o que foi, outros nem sabem por que foi. Como se motivo de fato existisse, né? Pessoais,
ali faz um comentário que foi alertada a Organização Mundial de Saúde, abriu um alerta para a Associação Psiquiátrica Mundial, né? A Organização Psiquiátrica Mundial, para eles darem mais atenção a esse termo suicídio, porque está virando uma pandemia no mundo inteiro, muita gente se suicidando. Muita gente se suicida. Quando a Organização Mundial de Saúde vem abrir um alerta desse, é que o negócio é caro. Você veja. A gente muitas vezes pensa que a causa maior de suicídio é a perda financeira ou traição. Não é não. Até quando A homossexualidade também. até quando eu vi essa notícia, A homossexualidade não, a pessoa não consegue assumir. Saiu. eu imaginei que eles estavam dando essa notícia já porque apareceu esse negócio do CVV. aqui em Caruaru. Eu imaginei que até devido isso, eu imaginei. Será que é porque a CVV aqui? Seria se quando dessem essas notícias, avisasse a população que existe um CVV, um centro de atendimento gratuito para a pessoa ligar. Se dissessem isso, aí era, pelo menos isso seria positivo. Mas se não diz, não é. Olha, essa semana mesmo saiu aí pelo Facebook que no Japão, nos últimos anos, 30 mil casos por ano. Isso significa mais de 2.000 por mês. É muito suicídio, viu? Até uma notícia que deram, fizeram até uma mocinha aí no bairro Petrópolis, com 16 anos, suicidas. Os pais nem sabiam qual o motivo. Agora há pouco foi. Eles perguntavam se era por causa de namorado, né? Os pais disseram, não, ninguém tinha nem ideia de qual o motivo. Agora há pouco foi. Foi, essa semana. Aí no bairro Petrópolis. É um problema sério. Bom, vamos para a prece, né? Pelo horário. Sebastião, tu pode fazer a prece aí por nós?